Todas as quartas-feiras aprendemos a importância de priorizar a nossa salvação. É preciso entender que cada área de nossa vida tem o seu lugar. Quando isso acontece, não apenas nos aproximamos de Deus, mas alcançamos dele a realização dos nossos objetivos. Para você estar apto a viver no reino de Deus, você tem que estar pronto para renunciar, para negar a si e a este mundo. Você diz, Jesus, eu te amo, mas você o ama mais do que você ama a sua família? Porque um dia você talvez vai enfrentar uma situação como essa, que você vai ter que escolher quem que você vai agradar. E aí, o que você vai fazer? Você tem que amar Jesus mais do que você ama a sua família, para que você seja salvo e possa salvar a sua família. Eu vim do mundo com muitos traumas, né? Antes de estar aqui, de chegar até a Igreja Universal, eu passei por um relacionamento abusivo, então eu vim com muitas bagagens, né? Muitos complexos, muitos traumas, e isso principalmente na vida da mulher, né? Isso rouba a identidade da gente. E aos poucos Deus foi trabalhando em mim, né? E foi me mostrando, na verdade, o que era mais importante, né? Porque sempre todo mundo chega para resolver um problema, e Deus, ele já sabe disso, né? Só que quando a gente chega e há sinceridade em nós, ele vai mostrando o que a gente faz, mostrando pra gente, na verdade, o que é realmente importante. Priorizar o Espírito Santo é cuidar do nosso interior, pois a sua presença nos liberta de tudo de ruim que carregamos dentro de nós. Era uma Jamile triste. Eu só tentava viver, sabe? Muitas vezes me encontrava triste, tipo, vazia. Já passei também por depressão. Eu tinha uma tristeza muito profunda que eu não sabia de onde vinha. Eu tentava entender, procurava em várias coisas para preencher esse meu vazio, essa tristeza, mas nada fazia sentido para mim, sabe? Eu era uma pessoa muito vazia. E hoje podemos falar que a Jamile tem paz. Sim, senhor. Graças a Deus. A graça do Espírito Santo que hoje mora dentro de mim, eu tenho paz hoje. Venha buscar essa paz em sua vida. Participe nesta quarta-feira da reunião do Espírito Santo, às 19 horas, na Catedral da Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Já abrimos a nossa programação hoje, mostrando para você o que Deus tem feito na vida daqueles que têm dado um passo de fé. Se você der um passo de fé na direção de Deus, certamente Ele vai mudar a sua vida. E é essa a proposta, uma mudança de vida. O Senhor Jesus veio para isso. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. E essa vida com abundância começa dentro de você. É no seu interior. É a paz que te falta. É a tranquilidade para você poder resolver os seus problemas do dia a dia. É a direção para que você possa saber o que fazer. Talvez você esteja aí, neste momento, enfrentando uma situação de injustiça, uma situação preocupante na sua família, na sua saúde, na vida financeira, e isso te oprime. Isso tira de você a paz, o sono, tira de você a tranquilidade, a vontade de viver. Então, dê um passo de fé na direção daquele que pode mudar a história da sua vida. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual através do 3216-6162. Você pode ligar agora ou então através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Pastor Pablo, nós estamos neste exato momento recebendo mensagens, as pessoas estão entrando em contato, recebendo orientação, os nomes vão ser apresentados na oração, como sempre fazemos, mas muito mais do que uma oração, é a direção que essa pessoa precisa para mudar de vida. É verdade, bispo, e uma direção, uma palavra
pode mudar completamente a sua vida. A Carla, ela envia a sua mensagem dizendo, ela sofre com uma doença que ela diz que não tem cura. Ela não menciona o nome da doença, mas ela pede ajuda em oração, pois ela crê em milagres. João Pedro pede ajuda em oração para largar os vícios. Já gastou muito e tem tido problemas financeiros e familiares. Segue ligando ou enviando a sua mensagem que nós iremos te ajudar. 3216-6162, DDD 48, para você que está em outra área, ou então pelo WhatsApp 11 3573 3500. Hoje é quarta-feira, estamos falando dos 5 sentidos. Primeira quarta-feira no mês da justiça, e o que os 5 sentidos têm a ver com a sua fé? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. O que isso pode influenciar a sua fé? Vamos tratar deste tema hoje em todas as reuniões, e especialmente às 7 da noite. Você que tem interesse em aprender mais a respeito de Deus. A fé é a ponte que nos une a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que os 5 sentidos têm a ver com isso? Você vai saber participando conosco nesta quarta-feira. Você vai agora acompanhar a história do Fernando. Fernando, um policial que no trabalho fazia o seu trabalho com honras, mas a sua vida pessoal, bom, ele vai contar e você vai perceber a grandeza do poder de Deus quando o ser humano finalmente se volta para ele. Por fora, muitos anos trabalhando, representando essa farda, a farda da justiça, porém do lado de dentro, uma pessoa que sofria de vários transtornos, vivia completamente surtado. O meu interior sempre foi a maior injustiça na minha vida. A depressão, ela não é uma coisa que hoje você está e amanhã ela vai ser resolvida. Eu achava que eu conseguiria sair daquela situação de depressão. Sempre fui uma pessoa de procurar o combate, de ser um policial ativo, só que dentro de mim, aquele vazio, aqueles maus pensamentos, aquele Fernando depressivo me consumia dia após dia. Então eu procurava sempre uma válvula de escape. Era a bebida, saía, ficava o dia inteiro bebendo. E eu continuava trabalhando na corporação, porque eu amava aquilo que eu fazia. Só que dentro de mim as coisas cada dia pioravam mais. O meu comportamento na rua era aquele comportamento acelerado, né? Que qualquer tipo de discordância de alguma pessoa já era motivo da explosão. Fernando era um homem desequilibrado. Ele chegava do trabalho, não tinha paciência com nada. Qualquer coisa ele queria quebrar dentro de casa. Vivia triste, vivia magoado com o trabalho, com a vida. Eu lembro que eu tinha comprado um celular há menos de uma semana e eu taquei aquele celular na parede. Eu tinha um computador novo em casa, eu quebrei aquele computador todo. E a minha esposa, a minha filha olhava para mim, é como se eu fosse um animal. O meu corpo realmente, eu posso dizer que ele era o templo do diabo, porque eu tinha vários problemas de saúde. Acabei adquirindo 2 tumores, tive um tumor na região do peito, inclusive usava uma sonda para poder drenar. As coisas pioraram quando eu sofri um acidente em serviço, onde eu tive uma fratura na perna esquerda, fiquei afastado durante meses de licença no trabalho, minha perna afinou, perdi massa óssea, tive problemas psiquiátricos, passagens por hospitais psiquiátricos, uso de remédios controlados, os problemas financeiros se agravaram. Eu lembro que teve um dia que só tinha pão e água na geladeira. Foi terrível. A minha vida espiritual era completamente perturbada, porque eu via os encostos. Ele falava que não estava se sentindo bem, que tinha vontade de matar as pessoas, tinha vontade de fazer o mal.
que tinha vontade de tirar a própria vida, mas dava para ver que era transtornos internos, né? Esse momento de descontrole que eu tive, ele gerou uma depressão muito grande, onde eu comecei a me afastar das pessoas, só queria ficar dentro de casa, queria ficar no quarto, enjaulado, trancado dentro do quarto, pensando, maquinando como seria eu tirar a própria vida. E foi numa noite dessas, onde, usando vários tipos de medicamentos, era uma madrugada, onde eu vi o programa da Igreja Universal. Como eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios, como todo policial militar no Rio de Janeiro, ele está propício a desafios, eu ouvi aquela voz do homem de Deus me desafiando, falando que ali seria a última porta. Então eu já tinha colocado dentro de mim que eu iria à Igreja Universal, só que ao mesmo tempo a outra voz me freava e aquela voz falava para eu não ir. Peguei o carro do meu pai com muito sacrifício de dirigir, descendo aqui no viaduto de Cascadura, próximo do solo sagrado. Já estava decidido a chegar no solo sagrado, me veio uma voz e disse: joga o carro no poste, tira a própria vida, faz aquilo que eu estou falando há tanto tempo na tua mente para você fazer, que para onde você vai ter paz. Foi aí que eu lembro muito bem que eu passei a marcha, eu joguei a segunda marcha e taquei o meu carro no poste. Só que nesse momento onde eu me atirei no poste com o carro, eu tive um apagão e só me recordei quando eu já estava dentro do solo sagrado, de frente ao altar. Eu tinha manifestado com espíritos malignos e eu olhei aquela situação e eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? O que é esse lugar? Eu lembro bem que eu cheguei num pastor, até meio agressivo, eu segurei no braço dele e falei: por que você me trouxe aqui nesse lugar? Que eu ia tirar a vida dele. E ele calmamente olhou dentro dos meus olhos. Eu nunca tinha visto um olhar daquele. Eu lembro que o pastor, ele era baixinho, magrinho, e eu olhei para ele uma forma de intimidar, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você chegou no lugar certo, na hora certa, porque ninguém entra por essa porta se Jesus não tiver trazido. Parece que aquela palavra que ele falou para mim entrou dentro de mim, tirou um peso que eu estava sentindo. Pela primeira vez, eu tinha deixado de ouvir aquela voz dizendo ao tempo todo: se mata, se mata e se mata. Eu lembro que o meu pensamento foi: cadê o carro? Eu fui jogar o carro no poste. Eu estou vivo, eu estou aqui dentro. Coloquei a mão no bolso, a chave no meu bolso. Eu perguntei ao pastor: o que aconteceu comigo? Ele me explicou o que tinha acontecido comigo, que eu tinha manifestado com espíritos. E eu vi naquele altar de Deus o tribunal para poder trazer uma justiça para a minha vida. Porque eu não queria mais sofrer aquilo que eu estava sofrendo. Comecei as correntes, comecei os propósitos e eu conheci o grupo UFP, que é um grupo que cuida dos policiais militares, dos bombeiros, dos profissionais da área de segurança. E esse acompanhamento me levou a conhecer a palavra de Deus. Aquela palavra entrou dentro de mim e eu comecei a lutar. Os problemas começaram a ser resolvidos, a depressão, a tristeza, aqueles pensamentos foram embora, fui curado do tumor que eu tinha no peito, o tumor que eu tinha na cabeça, tive um alívio financeiro, só que dentro de mim parecia que eu queria mais e mais e mais e nada conseguia preencher esse interior. Foi quando o bispo me fez uma outra proposta. Ele perguntou se eu estava disposto a ser revestido pela armadura de Deus. Então eu falei para mim mesmo: então eu tenho que sacrificar, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser revestido dessa armadura. Eu preciso disso na minha vida. Essa armadura era o próprio Espírito Santo dentro de mim. Foi então que veio a campanha da Fogueira Santa de Israel. Eu cheguei diante do altar,
e perguntei para Deus o que eu tinha que fazer nessa fogueira santa. E ouvi a voz de Deus. Eu tinha que me entregar completamente para buscar essa armadura. Eu passei a ouvir a palavra do Bispo Macedo todo dia. Toda madrugada, 3 horas da manhã, eu acordava para buscar o Espírito Santo. Eu li a Bíblia. Eu fui muito audaz ao ponto de falar para Deus: o Senhor não tem outra escolha. Eu lembro bem que chegou a hora de subir o altar, de cumprir o sacrifício. E aquele trajeto até o altar, eu fui contando os passos. De passo em passo, eu falava: eu tenho que receber, eu vou receber o Espírito Santo. Eu quero a armadura de Deus. Eu subi as escadas sem o Espírito Santo, sem essa armadura. Mas quando eu coloquei a minha vida, quando eu coloquei aquele sacrifício no altar, na mesma hora, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha vida. Aquela armadura que eu buscava, ela entrou dentro de mim. E dali começou aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Fernando, hoje em dia, é um homem completo. Ele é um homem super presente, faz tudo que ele pode, faz mais do que ele pode pra gente, sabe? É um homem hoje transformado. Dá pra ver que a vida dele mudou completamente. A maneira de falar é mais calmo, no trato com as pessoas. Hoje, até olhando pro semblante dele, você vê que a vida dele mudou. Eu, na minha profissão, sou muito abençoado. O lugar que eu trabalho, eu sou muito abençoado. Eu faço atividade física intensa, eu não tenho nenhum problema de saúde. A minha mente hoje é uma mente de Cristo. Senti dentro de mim o desejo de levar para os meus colegas aquilo que eu recebi do altar, aquela armadura. Mas eu aprendi a chegar diante do tribunal. Eu aprendi o caminho de chegar diante de Deus e recorrer à justiça. Então, os meus problemas hoje, eu não resolvo na força do meu braço. Eu resolvo diante do tribunal de Deus. Eles estão com você o tempo todo. Guiam decisões, despertam desejos, aumentam sentimentos. Os 5 sentidos do ser humano foram dados por Deus, mas podem muito bem ser usados para afastá-lo dele. Pois são nos pequenos estímulos que chegam até você todos os dias que fazem o coração te convencer do engano. E aquilo que parece natural começa a afetar o espiritual. Por isso, é preciso entender o impacto silencioso que estes sentidos podem causar à sua fé. Prepare sua Bíblia e venha aprender como blindar a sua fé dos perigos dos 5 sentidos. Nesta quarta-feira, 2 de julho, e em todos os templos da Universal. Encontre o local mais próximo acessando universal.org/localizar. Os 5 sentidos do Fernando quase o levou ao suicídio. Olha só que coisa. Abriu portas para o mal entrar na vida dele. E ele, graças a Deus, chegou até o altar de Deus. Chegou até o tribunal divino. Essa palavra aqui se cumpriu na vida do Fernando. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ele estava cansado de sofrer, sobrecarregado, ele estava espiritualmente falando pesado, mas o mal foi arrancado. A palavra entrou. Através dos olhos ele conseguiu enxergar a palavra de Deus. Através dos ouvidos, a palavra chegou até seu espírito, até a sua mente, e ele creu e partiu para a fé inteligente e mudou a história dele. Olha só o que diz esse texto que nós separamos para você. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Deus julgou a causa do Fernando. Veja que o profeta fala, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. O Senhor está vendo a injustiça. Julga a minha causa.
Deus está vendo a sua injustiça, o seu sofrimento, a sua dor. Mas você tem que trazer a sua causa a Ele. Por isso que neste mês de julho nós estamos vivendo a Fogueira Santa da Justiça. Para você que precisa de justiça divina. Você não tem a quem mais recorrer. Você talvez já gastou tudo que tinha e o que não tinha, com remédios, médicos, tratamentos, com advogado, com profissionais da área onde você precisa de justiça e você diz assim, olha, não tem mais o que fazer. Você já foi a vários conselheiros matrimoniais e chegou à conclusão que o teu casamento não tem mais jeito. Você já levou seus filhos a psicólogos, psiquiatras, já fez terapia, tratamentos, mas você não consegue ajudá-los. Nada e ninguém tem podido te ajudar. Então traga a sua causa ao justo juiz. Ele vai julgar e a sua fé vai ser despertada ainda hoje através da palavra de Deus, se você vier. Ignore o que você está vendo de ruim, o que você está ouvindo de más notícias e dê uma chance para os seus olhos e os seus ouvidos terem acesso à palavra de Deus. Acompanhe esse intervalo que fala mais da Fogueira Santa e a gente já volta. Injustiça. Quando o certo não vence, quando o mal prevalece, quando alguém sofre pelo que não fez, ou deixa de receber o que é seu por direito. Mas quando a injustiça bate à porta, a quem recorrer? A justiça humana é feita em tribunais, mas, para a maioria dos nossos pleitos, não existe tribunal que tenha o poder de resolver. Das piores injustiças que podem acontecer nesta vida, não há lei humana que possa proteger. Mas existe um lugar, no reino de Deus, onde as causas impossíveis para os homens podem ser julgadas. O altar é o tribunal da mais alta instância, porém a ação desse tribunal divino não é automática. O altar precisa ser provocado, através da ação da fé, para que então a justiça possa ser feita na vida daquele que a buscou. E quem crê não aceita ficar sem resposta. A fé é a ferramenta que provoca a ação. E o que vai contra aquilo que está escrito na lei suprema precisa ser levado à última instância. O altar, o único lugar onde se pode encontrar a verdadeira justiça. E se hoje você tem uma causa impossível aos olhos humanos, que ninguém neste mundo poderia resolver, leve essa causa ao altar. Provoque o céu com a sua fé, porque no reino de Deus a justiça nunca falha. E o Supremo Juiz, Ele, e somente Ele, é quem dá a resposta final. Exatamente, mas você tem que trazer a sua causa ao justo juiz. Talvez você já buscou ajuda em tantos lugares, já tentou resolver os seus problemas de tantas formas. E quanto mais você tenta, mais você se desgasta. E você chega à conclusão que não tem jeito. Ah, para mim não tem mais jeito. Para o meu casamento não tem mais jeito. Para a minha vida financeira, minha carreira profissional não tem mais jeito. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou conquistar. Esses pensamentos são pensamentos que o mal tenta introduzir na sua mente, a fim de que você venha aceitar a sua condição e achar que ela é permanente e que nada pode ser feito a respeito. Mas se você vier ao altar do justo juiz, se você trouxer a sua causa àquele que tem poder para julgar, se você recorrer à mais alta instância, que é o Tribunal Supremo do Céu, certamente o poder dele vai se manifestar na sua vida. Mas você precisa dar um passo de fé. Foi o que o Fernando fez. Veja que a esposa dele falou, meu marido era um homem desequilibrado. Antes do altar, antes de encontrar o justo juiz. Mas depois
hoje com um sorriso ela vê a transformação que Deus realizou em sua vida. E pastor Pablo, nós sabemos que tudo depende de um passo de fé da parte dessa pessoa que está assistindo essa programação. A gente vê que o altar não falha. Não apenas a vida do Fernando, mas centenas, milhares de vidas foram transformadas após chegar no altar. E as portas do altar, o tribunal que não falha, estão abertas para você também mudar de vida e, claro, buscar de Deus a justiça que Ele prometeu para a sua vida. Exatamente. Na justiça deste mundo, se você tem recursos, você consegue uma boa defesa e provavelmente você consegue resolver a sua causa. Se você não tem muitos recursos, se você não pode contratar um bom advogado, você vai ficar ali anos e anos e anos esperando o dia da sua audiência e talvez nunca chegue, não é verdade? Um problema de saúde, se você tem recursos, você então tem acesso ao melhor que a ciência pode oferecer. Mas se você não tem recursos, certamente viverá o resto dos seus dias enfermo. E assim, todas as demais áreas da sua vida. Mas o tribunal de Deus não. No tribunal de Deus há uma democracia, rico, pobre, negro, branco, seja você uma pessoa instruída ou seja você um analfabeto, todos podem alcançar a justiça, porque o que Deus pede de você é a fé. A fé sobre a palavra dele, para trazer existência àquilo que não existe. Ainda hoje, nesta primeira quarta-feira do mês da justiça, participe conosco. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. O dia todo nós temos reuniões, os horários estão aí aparecendo para você, mas eu quero te convidar para vir para a Noite da Justiça, a primeira quarta-feira do clamor pela justiça, às 19h, aqui na nossa catedral, nosso templo maior, no centro de Florianópolis, ou na Universal aí na sua cidade. Basta você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É hoje, meu Deus, que essa criatura, essa pessoa precisa do pão nosso de cada dia. Ah, meu Deus, a cura divina, a libertação, meu Pai. Tira toda essa angústia, essa tristeza, essa depressão, meu Pai. Ela não tem ânimo nem para se levantar, meu Pai, do seu leito. Estenda a tua mão, meu Deus, a todos que nos assistem e que aguardaram, meu Pai, com ansiedade esse momento de súplica, de prece. Eu determino a cura daqueles que estão enfermos, a libertação daqueles que estão oprimidos, presos, meu Pai, por vícios, presos, meu Deus, por obra das trevas. Que em nome de Jesus haja luz, haja libertação. Seja abençoado você e o seu lar, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Nós estaremos orando sempre na torre de vigia para que você seja abençoado e a sua casa seja protegida. Deus abençoe. Graças a Deus, Bispo Sérgio. E esta é a fé. Agora, só depende de você dar um passo de fé. Não importa a sua religião. Você está vendo aqui essa multidão neste domingo, primeiro domingo do mês de julho, dia 6, nós estaremos aqui no primeiro domingo do clamor da justiça. Você precisa de justiça. Não estamos falando de justiça divina. Nós estamos falando da justiça que vem da palavra de Deus. Você tem fome e sede de justiça. Você diz assim, não é justo isso que eu estou enfrentando. Então traga a sua causa a quem pode julgar. Saúde, vida financeira, familiar, vida conjugal, vida sentimental, vida espiritual. Você quer ver a justiça divina na sua vida, então esta é a oportunidade que Deus está trazendo para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.